Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e cá estamos nós para mais uma crítica de um filme bem atrasado nesse caso. Acho que esse vídeo não vai atingir tanta gente assim, mas eu considerei relevante trazer ele para o canal, justamente por ser um filme da Disney e por eu querer abrir um pouco mais o leque, conversar um pouco mais sobre o estúdio que produziu o filme, além de apenas sobre o filme. Mas vamos lá, antes aqueles avisos de sempre, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, tá bom? Deixa o like no vídeo que é muito importante para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se quiser ajudar o canal de outra forma, pode deixar um valeu demais ou então um hype no vídeo. Hype tem opção paga e de graça e das duas formas você me ajuda muito. Caso queira ajudar o canal ainda mais e ter acesso a conteúdo exclusivo, é só dar uma olhada no clube de membros do canal Disnéfilos. E se quiser ter um contato mais próximo comigo, dá uma olhada nas minhas redes sociais. Os links estão na descrição, assim como o link da lojinha na Amazon no canal, tá bom? Avisos dados, agora sim vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Sea Lions of the Galápagos, ou Leões Marinhos de Galápagos, um novo filme da Disney Nature, dirigido por Hugh Wilson. Eu quero me aprofundar um pouco na Disney Nature como estúdio, e apesar disso não ter tão a ver assim com o filme, propriamente dito, no final as duas coisas vão se costurar e vocês vão entender porque que eu tô fazendo essa introdução, digamos assim. Pra quem não conhece, a Disney Nature é esse estúdio da Disney focado em produzir documentários da vida animal, que existe ali desde o final dos anos 2000. E pra muita gente que acha meio exótico e diferente a Disney, conhecido por seus filmes musicais de fantasia, de magia, ter um estúdio focado em produzir documentários sobre a vida animal, é interessante a gente parar pra pensar, porque essa relação da Disney com a vida animal, vida selvagem, é muito próxima desde sempre. Além de animações focadas na vida selvagem, a Disney tem um parque, focado nisso, que é o Animal Kingdom em Orlando, e fora isso a Disney vem produzindo documentários sobre a vida selvagem desde sempre. O próprio Walt Disney tinha a sua série de documentários sobre a vida selvagem, que era aqueles aventuras da vida real, True Life Adventures, na verdade. Série de produções que possuem 7 curtas, que foram os curtas iniciais, e depois mais 7 longas metragens, e esses 14 projetos como um todo receberam vários prêmios do Oscar, incluindo 3 Oscars de melhor documentário, coisa que a Disney Nature atual nunca conseguiu, que eu considero até uma certa injustiça. Em alguns casos poderia sim ter um pouco mais de reconhecimento. Então faz sim todo sentido que a Disney tenha um estúdio focado em produzir documentários sobre a vida animal, e a própria Disney Nature, ela meio que foi se descobrindo aos poucos após ter sido lançada. Ela já teve algumas fases. Ela começou um pouco mais aberta, com filmes muito mais abrangentes, digamos assim. São os casos do filme Oceanos e do filme Terra, que são, na minha visão, alguns dos melhores, se não os 2 melhores filmes da Disney Nature. Esses 2 filmes são excelentes, em especial o Earth, Terra, é maravilhoso, recomendo para quem nunca viu. Ela também já lançou no mercado norte-americano alguns curta-metragens bem educativos, são os casos de Predator and Prey e de Migration, filmes que acabaram não chegando aí internacionalmente e hoje estão praticamente perdidos. Ela também já chegou até a distribuir filmes de outras produtoras em países como a França e nos Estados Unidos. São os casos de Ocean World 3D, que foi distribuído nos Estados Unidos e também desapareceu, não chegou em outros países do mundo, como o Brasil, por exemplo. E também o caso de A Marcha dos Pinguins 2, filme de 2017, que é sequência de um filme vencedor do Oscar de melhor documentário. E se eu não estou enganado, esse filme só foi distribuído pela Disney Nature em mercado francês. Isso chegou até a acontecer com outro filme, mas esse filme acabou depois ganhando uma distribuição internacional e se tornando um filme da Disney Nature mesmo, que depois eu falo dele. Mas apesar da Disney Nature ter distribuído esses documentários um pouco mais diferentes, tentando se encontrar conforme a sua história era escrita, ela também consolidou uma fórmula muito própria para desenvolver os seus documentários. E é sobre essa fórmula que eu quero falar, justamente trazendo para o caso aqui de Leões Marinhos de Galápagos. E falando especificamente desses filmes, é bem claro que a Disney Nature também tem 2 fases deles, digamos assim. Os primeiros filmes que seguem basicamente essa fórmula, que são os filmes Grande Balé Vermelho, O Mistério dos Flamingos, Reino dos Felinos, Chimpanzé, Asas da Vida, Ursos, O Reino dos Primatas e até o filme Crescendo Livres, que eu diria que é meio que uma coletânea de melhores momentos dos outros filmes anteriores, um filme bem fraquinho, quase que inútil de experiência, porque tudo que você vê nele você já viu nos outros filmes
filmes anteriores. A grande maioria desses filmes, ou todos, são filmes que contam basicamente a história ali de um bebê recém-nascido, sob os cuidados da mãe, e a relação entre mãe e filha até esse bebê acabar crescendo e se tornando um adulto dentro de cada espécie, né? Então, meio que retrata como é a vida de um indivíduo em cada uma das espécies retratadas em cada um desses documentários. Aí, obviamente, com cada espécie retratada, o filme acaba se diferenciando um pouquinho, mas a fórmula é basicamente essa. E após esses filmes que eu mencionei, que são basicamente todos feitos mais ou menos nessa estruturinha, a Disney Nature consolidou essa estrutura e realmente falou: essa é a minha estrutura de filmes, e começou a lançar mais documentários nesse estilo, e aí documentários que eu vou chamar de duplinhas de documentários, porque depois desses que eu mencionei agora, a Disney Nature entrou numa fase de lançar o filme seu e também um documentário irmão, digamos assim, que mostrava o making of desse documentário. São os casos de Nascidos na China, que tem como irmãos os documentários Os Fantasmas das Montanhas e Expedição China, Aventuras no Fundo do Mar, que tem como irmão o documentário Mergulhando com os Golfinhos, e esse é aquele filme que eu falei que tinha sido lançado exclusivamente no mercado francês, mas que depois ganhou projeção internacional e ganhou o nome Aventuras no Fundo do Mar. Como na França o filme se chamava apenas Blue, um nome muito mais bonito inclusive. Pinguins, que tem como irmão o filme Pinguins, Vida ao Extremo. Elefante, que tem Nos Bastidores de Elefante, uma tradução péssima, na versão original o filme chama In the Footsteps of Elephant, um nome muito mais bonito, Nos Passos dos Elefantes, muito mais poético. A Ursa Polar, que tem o No Caminho da Ursa Polar. Tigre, que tem o Tigres em Ascensão. E agora o caso de Leões Marinhos de Galápagos, que tem o documentário Guardiões de Galápagos, ou Guardiões das Ilhas Galápagos, na verdade, esse é o nome certo. E falando tudo isso, aonde eu tô querendo chegar? Primeiro, nessa consolidação da fórmula, essa fórmula da Disney Nature de produzir esse tipo de documentário com essa mesma historinha, o filhotinho sob os cuidados da mãe, crescendo, se tornando independente, criando sua própria família e ponto final, é uma fórmula que, apesar de ser muito funcional e ser aplicada para todas as espécies do mundo, digamos assim, e que em certo ponto continua até relevante, né, mesmo em espécies diferentes, também é fato que acaba se tornando um pouco repetitivo quando você assiste vários documentários iguais. Eu acho que falta um quê a mais de originalidade que tinha nos documentários mais antigos da Disney Nature, para fazer com que cada uma dessas novas entradas se torne uma entrada relevante, um pouco mais do que só essa formulinha básica. E eu acho que é exatamente por isso que a Disney Nature acaba não conseguindo reconhecimento em premiações, por exemplo, que às vezes merecia, justamente por faltar essa diferenciação e essa ousadia um pouco mais nessas histórias, né? E isso eu tô falando, né, de uma forma geral, mas eu tô falando disso justamente pra gente aplicar isso para Leões Marinhos de Galápagos. É legal saber como é a fase de crescimento e de criação de identidade e independência de um leão marinho, desde o nascimento até ele se tornar um jovem adulto. Mas, pô, eu já vi essa historinha com outras espécies, eu queria mais, sabe? E aí entra a segunda questão, que é esses documentáriozinhos irmãos, porque se nesse documentário mãe a gente tem esse documentário padrãozinho da Disney Nature, no documentário filho a gente tem como foi produzido esse documentário mãe. E nesse caso a gente tem alguns ouros, vou ser bem sincero, na grande maioria desses casos o documentário filho, o documentário que conta a história sobre o documentário, acaba sendo melhor, isso incluindo o dos Galápagos agora. E por que eu tô dizendo isso, né? No caso de Galápagos a gente tem obviamente toda essa historinha, formulinha que eu falei, e depois aquela mensagem de preservação do meio ambiente, de que a gente tem que cuidar para que o animal não entre em extinção. Normalmente são espécies que estão em risco de extinção, o que faz desses filmes até relevantes, mas se nesse caso a gente tem essa historinha e essa mensagem bela no final, no caso do outro documentário a gente tem um pouco mais do que está sendo feito na prática para que esses animais sejam protegidos e salvos, né, efetivamente. E isso acaba sendo um pouco mais interessante e às vezes até um pouco mais relevante, e por isso eu considero essa experiência às vezes superior. Fora isso, também é muito elogiável, no caso desses filmes da Disney Nature, o trabalho excepcional de fotografia que eles fazem. São filmes muito competentes em tudo, né? Além dessa formulinha de história, de narrativa, os documentários da Disney Nature sempre possuem trilhas sonoras e trabalhos sonoros, né, de captação de som, de edição e mixagem muito bem feitos, e também normalmente são
são muito bem narrados. Em cada um dos casos eles trazem sempre uma estrela muito forte de Hollywood para narrar e sempre são trabalhos muito competentes. Nesse caso aqui dos filmes dos Leões Marinhos, a gente tem o Brendan Fraser fazendo a narração e tá muito bem. Então são filmes tecnicamente muito bem realizados, mas o destaque é a fotografia, porque normalmente são animais às vezes muito difíceis de fotografar ou que estão em lugares muito isolados, muito inóspitos, né? Aqui no caso dos Leões Marinhos de Galápagos, eles são animais muito amigáveis e muito dóceis. Então se você vê no making of, é fácil chegar perto para filmar, não foi tão difícil, mas ainda assim eles conseguem entrar em grutas submarinas ou posicionar câmeras em lugares de ação desses animais caçando. E essas cenas ficam belíssimas no documentário, são muito bem fotografadas mesmo, mas em outros casos existe até uma dificuldade para encontrar esses animais, para chegar perto deles. Então a maneira com que eles conseguem às vezes tornar essa experiência uma experiência intimista é excepcional. E você vê a experiência, ser intimista já é muito bom no caso do documentário Mãe, mas você vê como eles conseguiram atingir esse objetivo, se enfiando no meio das matas, acampando, se escondendo, posicionando câmeras em lugares estratégicos. Às vezes é mais interessante do que ver o documentário em si. E aí a gente chega na conclusão que esses documentários da Disney Nature são sim interessantes, eu acho que pro público infantil são excelentes, ótimas opções inclusive, mas eu acho que para nós, às vezes, o documentário secundário acaba sendo uma experiência até superior, uma experiência até melhor. E aí eu te convido a entrar no Disney Plus agora e pesquisar por esses documentários secundários que eu mencionei aqui. Você não vai achar nenhum. Você vai achar o Tigres em Ascensão, que lançou ano passado junto com o Tigre, mas deve sair em breve, e o Guardiões de Galápagos. Agora os outros, todos não estão mais disponíveis no Disney Plus, o que é uma grande pena. É a Disney desvalorizando o seu produto e desvalorizando um ótimo produto. Às vezes valorizam as merdas e uma coisa bela como essa acaba descartando, né? Então eu acho que a conclusão desse vídeo é essa. Dizer que Leões Marinhos de Galápagos é mais um filme da Disney Nature, então se você já assistiu algum filme da Disney Nature, é bem provável que você goste, mas também não tem nada de novo, excepcional para fazer desse o melhor ou um dos melhores da Disney Nature. E se tem algo de diferencial, esse algo está no documentário secundário. E infelizmente você só tem alguns meses para assistir esse documentário, porque em breve ele vai sair do catálogo do Disney Plus, infelizmente. Comenta aqui embaixo se você tem algum tipo de relação com os filmes da Disney Nature, se você gosta, não gosta, se assistiu, não assistiu. Vocês sabem, eu sempre leio os comentários de vocês, sempre respondo os que eu considero relevantes, então comentem aí embaixo, tá bom? Não se esqueça daqueles avisos do começo do vídeo, se inscrever no canal, deixar o like, dar uma olhada nas minhas outras redes sociais, não vou ficar repetindo. E eu te convido a continuar comigo no canal de Cinéfilos, aqui tem outros dois vídeos pra você assistir. Um é sobre Amor Bandido, o outro é sobre Nas Terras Perdidas, só esses dois porque são os que veio na minha cabeça. Fica comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!